segunda parte da aula, falando aqui do álcool. O que se chama de álcool hidratado? Ora, álcool hidratado seria o quê? Uma mistura onde você tem água e álcool. Você concorda? Álcool hidratado é uma mistura que tem álcool e água. O álcool misturado com a água forma uma solução verdadeira, tá? Onde as partículas dispersas elas têm elas têm um tamanho menor que o nanômetro. Então você tem uma solução verdadeira. Bem, essa quantidade de álcool que tem aqui, você pode expressar de duas formas, tá? Você pode expressar falando da percentagem em volume de álcool que existe na mistura, ou você pode falar da fração ou da percentagem em massa que existe. Então, eu posso falar qual é a percentagem de álcool que tem aqui, tá? E essa percentagem eu posso fazer a relação do volume, expressar em volume ou em massa. Muito bem. Quando você lê uma embalagem que você tem grau, né, graus GL, no caso, graus Gay-Lussac, o que significa? Ele está falando da percentagem em volume. Quanto daquele material, certo? Contém de álcool. Então, ele te dá a percentagem. Quando você tem a sigla do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, ele está falando da percentagem em massa. Qual é a percentagem em massa? Muito bem, então se você pega uma embalagem de álcool que está escrito álcool 54 graus GL, eu posso então afirmar que nesse material, nesse álcool, nessa mistura, porque é uma mistura, certo? Tem 54% de álcool em volume. Então eu digo, olha, de cada 100 partes do volume dessa amostra, de cada 100, 54% corresponde a álcool. Confere? Você pode dizer assim, ó, eu tenho 54 mililitros de álcool para cada 100 mililitros da amostra, né? 54%, 54 em 100. Se eu pegar um álcool 80 INPM, o que significa? Que tem 80%, mas não é em volume, é em massa. Então, eu posso dizer que eu tenho 80 gramas do álcool para cada 100 gramas da mistura. Se você usar a unidade grama, aqui você tem que usar grama. Se você usar aqui quilograma, aqui tem que ser quilograma, unidade de massa. A mesma coisa aqui, ó. Se você está falando em fração, em percentagem de volume, se você usa mililitro, aqui tem que ser mililitro. Se você usar litro, aqui tem que ser litro. Muito bem. Entendeu o que é álcool 54 graus GL e o que é 80 INPM? Percentagem em massa, percentagem em volume. Muito bem. A gente está falando de uma mistura de álcool e água. Mas que álcool a gente está falando? A gente está falando daquele álcool mais conhecido, né? O álcool mais conhecido e mais importante, ó, que é o etanol. Como aqui você tem um grupo etil, o etanol também é conhecido como álcool etílico. Olha, mas para a maioria, né, das pessoas, elas chamam essa substância simplesmente de quê? De álcool. Você sabe que álcool é uma família de substâncias químicas. Mas no cotidiano, no dia a dia, né, quando se fala de álcool, está se falando de etanol. Bem, esse álcool ele aparece nas bebidas alcoólicas, é usado como combustível e como desinfetante. E agora nós falamos em álcool anidro, uma mistura de álcool com água. Perdão, álcool hidratado. Vamos falar agora do álcool anidro. O que é álcool anidro? Anidro quer dizer seco, sem água. Seria um álcool puro. É muito difícil você encontrar um álcool 100% puro, tá? O que a gente chama de álcool anidro seco seria, digamos assim, 99,99%, tá bom? Mas a gente considera o álcool anidro como um álcool puro. Álcool hidratado é álcool misturado com água, tá? Quando você tem uma bebida alcoólica, você tem álcool, e nós sabemos que é o etanol, você tem água, mas você também tem outras substâncias. Não é só água que álcool, confere? Senão não teria sabor nenhum a bebida, né? Muito bem. Olha só para você ter uma ideia. Olha a percentagem de álcool, né? Sempre GL é volume, tá? Percentagem em volume, ó. Repara, na cerveja, né, 5 a 9%, no vinho pode chegar até 14%, no uísque a gente pode chegar a um uísque com 54%, cachaça 48%. Agora, olha que absurdo, cara, ó. Isso aqui deveria ser proibido, né? Você imagina essa quantidade de álcool ingerida? Isso vai trazer muito problema para a pessoa que ingere esse tipo de bebida chamada absinto, né? Eu tenho a impressão que ela até, não sei se ela é proibida no Brasil, tá? Eu não tenho essa informação. Então,
Vamos chegar lá no álcool 70, que está todo mundo falando. O que é álcool 70? Bem, ele pode ser 70 graus GL. Aí você tem 70% em volume. É isso? Você pode dizer que de cada 100 ml, você teria o quê? 70 de álcool. Se ele for 70 em NPM, também é 70%. Mas no caso é uma percentagem em massa. Quer dizer, de cada 100, né, digamos, de cada 100 gramas desse produto, 70 gramas é álcool. De cada 100 ml desse produto, 70 ml é álcool. Tem se falado muito também de álcool gel. Seria o etanol, tá? O álcool, que é o etanol, que está lá presente. Normalmente eles acrescentam glicerina, que ela é um umectante, também é um álcool, tá? O carbopol, ele é um espessante, justamente para que você tenha aquela dispersão, né, na forma gel. Então, para ter uma forma gel, não posso colocar só álcool, glicerina e água. Eu vou precisar desse carbopol, que é um polímero, ele vai atuar como um espessante, tá? E a água. Então, se eu pego um álcool gel, 70 NPM, o que significa? Que de cada 100 gramas dessa mistura, 70 gramas é de álcool. Acho que deu para entender, né? Beleza? E por que tem que ser álcool 70? Por que 70? Muito bem. O álcool anidro, ele é importante, por exemplo, já que ele é utilizado no carro a álcool. Ou hoje a gente tem o motor flex, você pode usar tanto o álcool quanto a gasolina. A própria gasolina brasileira, ela tem 20 a 22% de álcool. E esse álcool que é misturado com a gasolina tem que ser o anidro, não pode ser um álcool hidratado, porque a água não é solúvel em gasolina, isso vai dar problema, certo? Então, o álcool que é misturado à gasolina é o álcool anidro. Muito bem. Esse álcool 70, seja no formato gel, certo? Na forma de uma dispersão gel, ou seja, na forma de solução verdadeira, que é aquele material mais líquido, que estava proibido, na verdade, por quê? Porque muitos acidentes acontecem, né? E já que ele é uma substância inflamável, então as pessoas não têm o devido cuidado, às vezes crianças sofrem queimaduras e tal, isso é um problema grave. Por isso se colocou o gel, exatamente para ele ficar menos inflamável. Agora, foi liberado até pelo governo novamente, né, o álcool 70 GL, na forma de solução verdadeira. Agora, por que tem que ter essa quantidade de água? Primeiro, a água é super importante para que aconteça reações químicas, certo? Ela é um solvente. E ela, então, é importante para que aconteçam as reações que nós esperamos que esse álcool vai provocar. Que tipo de reação? Muito bem. Nós vamos já ver. Além disso, certo? Que é um meio onde a reação vai ocorrer, essa água ela retarda a evaporação do álcool. Se você tiver o álcool com uma concentração alta, ele evapora rapidamente. Então, o tempo que ele vai permanecer em contato com a sua pele, e no caso aí a gente já vai começar a chegar naquela situação, né? Os vírus, as bactérias, né, presentes na sua pele, se você passa um álcool puro, ele vai evaporar muito rápido. Então, o contato desse álcool com esse micro-organismo, ele vai ser menor o tempo, certo? E ele é muito importante, certo? Que você retarde essa evaporação, porque isso vai facilitar a desnaturação das proteínas do micro-organismo, o contato do álcool com as proteínas lá, certo? Do micro-organismo, seja ele um vírus, seja ele uma bactéria. Como a água é muito mais polar que o álcool, ela é bem mais polar e é uma molécula menor, ela facilita a entrada do álcool, certo? Nas estruturas do vírus, nas estruturas da bactéria. Então, ele facilita a entrada para que esse álcool, em contato com as proteínas, promova uma desnaturação. O que é essa desnaturação? Olha, uma proteína, ela tem uma estrutura tridimensional. Quando o álcool entra em contato com ela, essa estrutura é modificada. E a partir do momento que ela modifica, ela deixa de exercer a função que ela deveria exercer. No caso das bactérias, por exemplo, a presença de álcool, quando entra na bactéria, ele começa a precipitar proteínas na estrutura da bactéria. Então, qualquer material que esteja ali, ele perde a função. E com isso você destrói a capacidade, né, a vida dessa bactéria. Ele facilita a entrada para desnaturar as proteínas e também para reagir com os lipídios que estejam presentes nesse ser vivo. Álcool reage com lipídios, sabe por quê? Porque os lipídios, eles são ésteres. Na parte de reações, você vai ver essa reação. Álcool reage com éster,
formando um outro álcool com outro éster. Essa reação é chamada transesterificação. Ela é bem interessante. Então, é por isso que ele tem que ser 70. Concentrações maiores vão fazer com que ele tenha dificuldade para entrar na célula, ele vai evaporar mais rápido, e concentrações menores fazem ele perder eficiência. Por isso, ele precisa ser 70 ou o mais próximo possível de 70.